Shalom, irmãos. Eu vou repetir aqui nesse vídeo a segunda parte, né, que eu enviei pro YouTube, só que ficou muito baixo, né? Tô tendo problemas com os vídeos. Eu fiz 3 vídeos, né, nesse último dia, e os 3 vídeos foram o mesmo conteúdo e os 3 saíram baixos. E um desses eu enviei pro YouTube. Mas só que realmente está muito baixo, somente com fone de ouvido que dá para ouvir, ou botando o alto-falante no ouvido, né? Mas eu vou repetir aqui, e vou até passar a fazer o vídeo dessa forma que vai ser melhor. Mas vou resumir o que eu disse na segunda parte, e vou estar enviando no YouTube, amém? Então falamos no outro vídeo sobre aquela grande multidão que não podia se contar, em Apocalipse capítulo 7. Uma grande multidão que trajava vestes brancas estava diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. E ali você vê que um dos anciões perguntou a João, isso de propósito, para poder trazer um entendimento a nós. Ele perguntou: quem são esses e de onde eles vêm? E João disse: eu não sei, Senhor, tu sabes. E então aquele ancião disse: esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pelo qual eles se encontram diante do trono de Deus, né? Então você vê que o ancião ele trouxe uma revelação profunda, dizendo que aquele povo que ali estava, eles vieram da grande tribulação, ou seja, eles passaram pela grande tribulação, eles passaram pela perseguição feita pelo anticristo, eles tiveram no momento que o anticristo pelejou contra os santos, eles estavam ali diante do Senhor, reunidos, após o arrebatamento. Mas eles passaram pela grande tribulação. E esse texto nós vinculamos ele a Mateus capítulo 24, que nós lemos no primeiro vídeo. Nós vemos ali que Jesus, depois da tribulação daqueles dias, que quer dizer depois da grande tribulação, que está no contexto, no verso 28 para cima, de Mateus 24, depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, né? Os poderes do céu serão abalados, e então se verá o sinal do Filho do Homem vindo, né? Ele vai vir sobre as nuvens do céu, e o seu povo vai se encontrar com ele. Você vê o arrebatamento, os anjos com grande clangor de trombetas, eles vêm recolhendo dos 4 ventos os escolhidos de Deus, os santos, os servos de Deus, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles foram recolhidos e se reuniram nas nuvens com o Senhor. Então nós vinculamos um texto ao outro, porque esse povo que nós vemos em Apocalipse capítulo 7, esse povo que trajava vestes brancas, que estava diante do trono de Deus e do Cordeiro, que passava pela grande tribulação, esse povo foi o povo que foi arrebatado em Mateus 24. Esse povo foi aquele povo que foi arrebatado quando o Senhor veio nas nuvens e enviou os seus anjos para tomar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Então aquele grande povo que está nesse texto que nós lemos é o povo que foi arrebatado em Mateus capítulo 24. Então aqui nós situamos o arrebatamento da igreja. Ele acontece no final da grande tribulação. Então a gente encontra um grande problema quando hoje muitos hoje em dia, eles acreditam que o arrebatamento da igreja se dará antes dos 7 anos de reinado do anticristo. Muitos acreditam que a igreja é arrebatada e depois do arrebatamento da igreja, o anticristo se manifesta no mundo, enganando a todo mundo, né? E muitos acreditam até mesmo que haverá uma segunda chance. Alguns acreditam que somente os judeus poderão ser salvos na grande tribulação. Outros
vendo inclusive esse texto que nós lemos, em Apocalipse capítulo 7, eles não têm como fugir, que os gentios também serão salvos, então eles dizem que haverá uma segunda chance. Só que aí que está o problema, né? Nós não vemos nas Escrituras uma segunda chance. A gente vê em Mateus capítulo 25, por exemplo, na parábola das 10 virgens, que não houve segunda chance. Quando a porta se fecha, não somente a porta da graça, mas a porta do reino dos céus se fecha, não mais se abrirá, não haverá segunda chance, né? Então, nós vemos isso claramente. E você não pode colocar dois arrebatamentos. Como nós estamos aqui situando o momento dele, né? Diante das Escrituras, diante de textos. Estamos sendo fiéis à palavra, fiéis às Escrituras, expondo ela, né? Eu tenho muitos outros textos que eu vou usar nos próximos vídeos, né? Não vou usar aqui agora, não. Nos próximos vídeos eu vou usar textos bem contundentes que vinculam esse assunto, que testificam, que são testemunhas desse assunto. Mas você não tem como colocar dois arrebatamentos, porque um está aqui e o outro, que é 7 anos antes, onde está esse arrebatamento? Onde situa? Inclusive tem alguns versículos assim que mais são usados, né, para defender essa teologia, né, que chama-se pré-tribulacionismo. Também tem a mid, que é no meio, e tem a pós. Eu não ponho bandeira de nenhuma, não. A verdade, eu somente recorro às Escrituras para entender o tempo, para entender as coisas. Eu não ponho nenhuma bandeira sobre mim, né? Apesar de a minha visão acerca dessas coisas ser mais voltada para o pós-tribulacionismo, mas só que eu não me prendo a essas nomenclaturas. Mas só que nós vemos aqui o arrebatamento acontecendo no final da grande tribulação, e 3 versículos que são muito usados pela teologia do pré-tribulacionismo, que é a teologia que defende o arrebatamento antes dos 7 anos. Esses 3 versículos são muito refutáveis, que nos próximos vídeos também eu vou estar falando sobre esses 3 versículos, vou estar colocando os contextos deles. A gente vai ver que a interpretação está errada e equivocada, né? Vamos fazer isso com muito carinho, com muito amor, até porque é um tempo que nós não podemos perder tempo com debates, né, e contendas, que esse assunto de certa forma traz muito isso, né? Assunto escatológico. Só que nós não queremos criar essas coisas, queremos simplesmente trazer entendimento. E aqueles que são e que têm o Espírito Santo, são de Deus e têm o Espírito Santo, eles tomam conhecimento. Quando eles tomam conhecimento e sabem que estão errados, eles simplesmente mudam a sua ideia, mudam o seu entendimento, né? Mas só que outro texto que eu vou colocar aqui é 2 Tessalonicenses capítulo 2, né? Quando Paulo ele traz a segunda carta à igreja de Tessalônica, ele vai tratar algo muito importante, porque na primeira carta ele diz sobre o arrebatamento, e na segunda carta ele vem exortar a igreja, porque alguns irmãos estavam muito perturbados de espírito, porque pensavam que já tinha acontecido o arrebatamento, que já tinha chegado o dia do Senhor. Então alguns irmãos estavam deixando a sua vida terrena de lado, deixavam de trabalhar, alguns deixavam de comer e tudo mais. Só que Paulo veio trazer uma exortação, e você vai ver no capítulo, Paulo falando assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando ele diz quanto, ele está falando que o assunto desse capítulo é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele. Você pode ler na sua Bíblia. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a vinda onde? Nos ares, nas nuvens. E o nosso encontro com Ele, nas nuvens. Ele está falando da vinda e do encontro. Ele vai dizer assim: irmãos, não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por uma epístola, como se fosse enviada de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, Paulo diz para eles não se perturbarem de forma alguma com nada, pensando que já havia chegado o dia do Senhor, né? E no verso seguinte, verso 4, vai dizer assim: que ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso, quando ele fala isso, ele está apontando para o assunto que ele está trazendo nesse capítulo,
que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso encontro com Ele. A vinda de Cristo, nosso encontro com Ele, está descrito em Mateus capítulo 24, né? O texto que nós lemos no primeiro vídeo. Ele vai dizer no verso 4, que ninguém de modo algum vos engane, que isso não sucederá antes que venha a apostasia, né? A apostasia da igreja. Nós temos visto isso em certa escala, mas isso vai crescer muito mais ainda. E se manifeste o filho da iniquidade, o filho do pecado. Ou seja, Paulo está dizendo que isso, a nossa reunião com Cristo e a vinda dele, não sucederá antes que se manifeste o anticristo. Então temos aqui algo muito importante e considerável, que o anticristo ele vai se manifestar antes do arrebatamento. E quando você vai ver o verso seguinte, no verso 5, Paulo vai falar sobre Daniel capítulo 11. Paulo vai falar assim, do anticristo, que ele é contra tudo que se chama Deus e tudo o que se adora, a tal ponto de se assentar no santuário, fazendo-se de Deus. Então aqui Paulo está apontando para Daniel capítulo 11. E Paulo conhece Daniel. Paulo conhece o que está escrito em Daniel. Paulo sabe do que Daniel disse a respeito do chifre pequeno. Então, Paulo, quando fala que o anticristo vai se manifestar antes, ele sabe que o anticristo vai se manifestar com as suas obras, com tudo aquilo que ele tem que fazer. A gente sabe que o anticristo ele vai se manifestar, e o anticristo, quando ele se manifestar, ele terá 42 meses para pelejar contra os santos. Ele terá 3 anos e meio para guerrear contra o povo de Deus e prevalecer e vencer. Vai ser dado por Deus de ele pelejar contra o povo de Deus, contra os santos e os vencer. Paulo sabia disso. E Paulo diz que o arrebatamento não vai acontecer antes que se manifeste o filho da perdição, o pecado. Quando ele fala filho da perdição, ele está te levando ao chifre pequeno de Daniel. Daniel capítulo 7. Você vai chegar ali e você vai ver o trabalho que vai ser feito pelo anticristo no tempo que ele vai estar aqui operando. Então o anticristo vai perseguir os santos. O anticristo ele vai guerrear contra os santos. Em relação a isso, muitos dizem que esses santos são os judeus que não aceitaram Jesus. Muitos dizem que esses santos são os crentes que não andam em santidade hoje em dia, que andam em pecado e que não vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Será que esses são os santos mesmo? Mas não foi isso que Pedro disse. Pedro disse que vós sois geração eleita, vós sois nação santa. Você vai ver em Zacarias. Você vai ver em Zacarias capítulo 13, se eu não me engano. Zacarias diz que a igreja vai, que o Senhor Jesus Cristo vai vir com os santos. Ele virá com os santos quando ele vir sobre o Monte das Oliveiras. Você vai ver Judas reiterando isso. Judas, no livro Anjo de Apocalipse, Judas vai falar que o Senhor ele vai vir com os santos. Ou seja, quem são esses santos, se não a igreja? Quem são esses santos, se não aqueles que foram santificados por Cristo? Nós, que hoje em dia somos santificados por Cristo. Então nós somos os santos. Paulo disse que quem vai entrar no reino de Deus é um povo santo e irrepreensível. E você vai ver no texto de Apocalipse capítulo 7 que aquele povo estava de pé diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. E quem está de pé representa pessoas que estão de modo irrepreensível, pessoas que são irrepreensíveis, por isso estão de pé. Então nós vemos que o anticristo fará guerra aos santos, e por isso foi o motivo pelo qual Paulo disse que o anticristo vai se manifestar antes que aconteça a vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele. Amém, irmãos? Então eu resumi aqui o que eu disse nos outros vídeos, e eu vou estar no próximo vídeo falando sobre a ressurreição. E esse assunto vai ser muito profundo. A ressurreição, ela traz revelações muito profundas, maiores do que essas que nós vimos nesses vídeos aqui. Tá bom? Então compartilhe com os irmãos e vamos caminhar.